Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, desenho sonoro de António Fialho, operações de emissão de Carlos Schmitz, a partir de hoje e todos os domingos ao meio-dia, na Renascença, e também sempre à sexta-feira, ao final da tarde, em podcast, nas plataformas habituais e em rr.pt. Mais uma ação policial, mais um acontecimento a varrer a agenda para a terceira ou quarta posição, a agenda política para a terceira ou quarta posição. Quando temos a PJ em aviões da Força Aérea na Madeira, 3 detidos há uma semana para serem ouvidos, e acho que iam começar hoje, quinta-feira. Quando temos a PSP a deter o chefe dos Super Dragões, Fernando Madureira, o célebre macaco, a mulher dele e mais 10 pessoas ligadas à Claque do Porto. Quando temos uma manifestação de polícias, de 20 mil polícias no Porto, mais quando temos tratores a cortar estradas no país como na Europa, ninguém quer saber o que diz Luís Montenegro, o que diz Pedro Nuno Santos, o que dizem os outros líderes políticos. Que ambiente é este que estamos a viver nesta fase de pré-campanha eleitoral? É o ambiente do país que temos, é o ambiente que se estava a avolumar de há uns meses a esta parte, e o que acontece é quem é que está interessado, de facto, no discurso político, no chamado estreito discurso político. Quem é que está interessado nisto? Quem é que está interessado em ouvir, neste momento, as propostas dos partidos? Quem é que está preparado para depois ter alguma atenção a uma campanha eleitoral de promessas, muitas promessas, que é o típico das campanhas eleitorais, quando a realidade do país, naturalmente, não terá nada a ver com aquelas promessas do costume das campanhas eleitorais. Portanto, temos aqui uma clivagem fortíssima que, mais uma vez, já o dissemos aqui várias vezes, só vai beneficiar um partido. Já todos sabemos qual é. Deixa-me só dizer uma coisa. Domingo há eleições nos Açores. Nós estamos a gravar este programa na quinta-feira, mas com difusão também depois no domingo, na Renascença, e, portanto, não falaremos aqui, obviamente, das eleições nos Açores. Sobre o tema. Queremos que toda a gente vá votar, em ordem. Luís Marques. Bom, temos uma situação muito estranha. Basta ver as televisões e ler os jornais para perceber que neste momento está tudo um bocadinho perdido, a perceber que agenda é que devem adotar, porque há várias agendas sobrepostas, algumas das quais, a maioria dos quais, não são controladas, normalmente não são pelos próprios média. Neste momento estão praticamente a reboque do que se está a passar. E o que está a passar é uma emergência de casos policiais uns atrás dos outros que marcam de forma muito forte a agenda. Foi a semana passada o caso da Madeira, que teve depois repercussões a seguir, ainda estão a ocorrer, nomeadamente uma posição muito curiosa do antigo Procurador-Geral da República, Cunha Rodrigues, podemos falar mais à frente. Tivemos o caso Sócrates e agora tivemos esta situação com o Futebol Clube do Porto, que só é estranho por ser agora, não é por ter acontecido, não é? Porque realmente o que ocorre com estas pessoas, com os Madureiras e companhias, mais a claque dos Super Dragões, mais aquilo que se conhece do passado, o facto de só ter sido preso agora é um verdadeiro milagre e é, aliás, algo que devia tanto merecer algum tipo de explicação pública. Como é que pessoas manifestamente à margem da lei conseguem ter a visibilidade e a liberdade que têm tido. Esperemos, ao menos, que este passo que agora foi dado possa trazer alguma sanidade a uma situação que todos sabemos que é tanto perigosa, doentia e tudo mais que se possa dizer sobre isto. Depois temos um conjunto de iniciativas inorgânicas, que é o caso dos polícias, que é uma situação, enfim, no mínimo, não direi perigosa, mas é muito impactante, não é? Tanto 20 mil polícias em manifestação, portanto é tremendo, não é? Mais agora esta manifestação inorgânica dos agricultores, ou seja, à margem das organizações, das estruturas existentes. Este caso, aliás,
Este caso dos agricultores é interessante porque ouvi ontem, aliás, um dos organizadores a dizer que isto começou com um apelo no WhatsApp, que envolveu primeiro 8 pessoas, passado meia hora já estavam 80, passado uma hora estavam 1000 e passado 3 ou 4 horas já estavam para aí 10 mil pessoas. Então, isto é impressionante, portanto, foi verdadeiramente espontâneo. Isto revela que há um potencial de descontentamento na sociedade muito grande e que esse descontentamento social aliado aos problemas da justiça podem marcar de forma muito vincada o que se vai passar até o dia 10 de março e com consequências imprevisíveis. Eduardo Oliveira Silva. Eu concordo em absoluto com tudo o que foi dito. Há aqui uma coisa que eu acho, é que achei muito interessante a conferência de imprensa do diretor da Polícia Judiciária, que para todos os efeitos convém não esquecer que é um cargo de nomeação política, e achei muito interessante ele dizer que tudo aquilo se passou, a disponibilidade de meios que foi feito com um acordo que existia com a Força Aérea, o que para mim é natural que isso tenha sido, mas obviamente ninguém desloca aqueles meios sem conhecimento do Governo, e o KC 390 não se desloca sem o conhecimento do Ministro da Defesa, e o resto dos meios também não. Portanto, também tanta ingenuidade eu não acredito, e tanta coincidência. Nessas coincidências todas, não acredito. Deixa-me acrescentar outra, nem tu nem ninguém. Deixa-me acrescentar aí mais um detalhe, é que o antigo Procurador Cunha Rodrigues disse, e com razão, que isto merecia uma explicação pública, até agora não foi dada. Exatamente. Ele deu uma explicação. O Cunha Rodrigues não. O Cunha Rodrigues não tinha provavelmente na cabeça, e estou a querer meter-me na cabeça do Dr. Cunha Rodrigues. Desculpa, sim, mas isso foi o diretor da Polícia Judiciária. Mas isto extravasa a Polícia Judiciária, sim, claro, não é? Sim. Isto envolve a Procuradoria-Geral da República, portanto, e da Procuradoria não houve até agora nenhuma explicação. Exatamente. Quando o ex-procurador diz à Renascença, em declarações à Renascença, que queria uma explicação pública, cabal e urgente, não estava a pensar no diretor da Polícia Judiciária, certamente. Não, passa para a cabeça de alguém que aquele avião se desloque assim de um momento para o outro, no momento em que a Europa está em guerra, que há conflitos que podem solicitar aqueles meios para outras coisas, estamos a brincar. O outro timing que eu também acho muito curioso é o da Operação Pretoriano no Porto, porque não deixa de ser feita na véspera do Presidente Pinto da Costa apresentar a sua candidatura, não é? Mais tempo a dizer. E isso, quer dizer, acho que são coincidências estranhas, não é? Porque aqueles comportamentos já eram... Não me venham dizer que foi por causa daquilo que se passou na Assembleia Geral, porque eu até no meu clube, que como sabem é um clube não podemos, muito é melhor não falar disso. É melhor não falar disso. Já até lá, os casos de polícia no teu clube também. Até no meu clube eu já assisti a cenas menos edificantes. E fico por aqui. Sim, Luís Montes. Não vejo aí nada de particularmente relevante do ponto de vista de qualquer teoria de conspiração que se possa fazer em relação a isto. O que eu acho é que ser candidato, o que eu acho é que o que nós podemos dizer, já sabia que ele já tinha anunciado. Aliás, há uma entrevista de ontem que já sabia que ia ser publicada, emitida na RTP da Fátima Campos Ferreira ao Pinto da Costa. Foi emitida, aliás, ontem. Foi emitida ontem. E aliás foi um scoop da Fátima, um furo da Fátima, de ter conseguido uma entrevista nestas circunstâncias, que ela, obviamente, seguramente, não previa. Mas já sabia que ele ia anunciar, portanto, a sua recandidatura. Agora, o que nós podemos dizer aqui é que, pelo menos neste caso, o Ministério Público e a Polícia Judiciária, penso que também está envolvida no processo, foi muito rápida a responder a uma situação que foi pública, é que os acontecimentos na Assembleia Geral do Porto foram públicos, toda a gente viu, passaram na televisão, que em cima destes acontecimentos a Polícia Judiciária e o Ministério Público tenham atuado tão rapidamente, só é de saudar, não é? Sendo que há um histórico, portanto, em relação a este grupo, e em particular, portanto, ao senhor Madureira, portanto, que já é conhecido, portanto, não me parece nada estranho tanto que isto tenha acontecido, e por mim só é estranho que tenha sido só agora. Estabelecer aqui qualquer ligação, tanto com a candidatura de Pinto da Costa, parece-me que é forçado. De qualquer maneira, não é nada, portanto, que a direção do Porto não mereça, na medida em que alimentou muito, tanto este tipo de comportamentos. Não? Mas Pinto da Costa fica em maus lençóis, não é? Fica. Depois desta ação policial, não é? Fica tudo.
O Presidente do Porto ontem disse à Fátima Campos Ferreira na RTP, classificando como guerra a relação entre os clubes de futebol e a imprensa. Como é que vocês leem esta declaração do Presidente Pinto Costa? Mas eu acho que isso, a história da guerra, a história de criar inimigos, é uma história que é recorrente em quem quer ter, um grupo de fiéis crescente. Foi a guerra que ele inventou do norte contra o sul, que também tem muito não foi ele que inventou, mas ele alimentou muito essa história o norte contra o sul, como se o Porto fosse o norte, que é outra coisa que também inspirado pelo José muito... Maria Pedroto. Sim, também, mas é verdade que esta questão de criar um inimigo tem muito a ver com todo o discurso populista. Portanto, o que é importante é que se crie, que se consiga ter do nosso lado e que se consiga fazer crescer do nosso lado, alimentando atenção que os outros são os nossos inimigos. Portanto, isto é um discurso... Mas isso foi alimentado pelo Pinto Costa, isso é evidente. Claro que sim. Mas a imprensa tem um papel ou não? Nesta... Tem um papel que eu diria triste, em alguns aspectos, de alguma submissão a essa estratégia do Porto. Nomeadamente a imprensa desportiva. Foi demais, não é? Tem sido demais. Embora a imprensa desportiva, por natureza, tenha uma relação de alguma cumplicidade com os clubes de futebol, em relação ao Porto, tendo em conta o passado do Porto. Não apenas, é claro que não é só o Porto, mas o Porto em particular é demasiado, comprometedor para a comunicação social, a forma como esta estratégia tanto foi bastante bem aceita e muito pouco contestada pela comunicação social. Isso é indiscutível. Mas há aqui um detalhe em relação é só um detalhe. Vem a propósito do Pinto da Costa, que na entrevista à Fátima, e agora porque tens falado no Pedroto, quando lhe pergunta quais são os treinadores que o marcaram, ele refere o Robson, o Mourinho e exclui o Pedroto, que é extraordinário. Sim. É verdadeiramente isto porque a mulher do Pedroto está a apoiar a mulher do Pedroto apoia Vilas Boas, por isso não foi por acaso que ele se esqueceu de Pedroto. Só uma nota, eu não conheço imprensa desportiva em Portugal, só conheço imprensa futebolística. Sim, é verdade. 90% é futebolista. Para encerrarmos este capítulo e podermos avançar, eu gostava de perceber como é que vocês olham para o lançamento da candidatura de Vilas Boas contra o Porto. Há décadas que não aparece ninguém a desafiar o presidente do Porto. Já houve pequenos, já houve. Já houve no passado, sim, mas coisas... Nas últimas eleições houve. Sim, mas sem expressão, não é? Sem expressão. Esta tem expressão. Esta tem expressão. É um ato de coragem, desde logo. Eu vi a apresentação e o discurso do Vilas Boas foi um bom discurso. Com as televisões em direto, com as rádios em direto. Bem feito, bem estruturado, bem lido. Penso que ele tem alguma consistência. É natural que a comunicação social dê algum peso tanto a esta apresentação e ao Vilas Boas. Não me parece que tenha sido mais nem de menos. Não vejo aqui nenhuma leitura, não faço aqui nenhuma leitura de alguma cumplicidade da comunicação social com o Vilas Boas. Sinceramente não vejo. Acho que é muito salutar para o Porto e para o futebol português e para o desporto que haja uma alternativa séria, credível e com potencial de vitória no Futebol Clube do Porto. Isso não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Que aumentou agora. Mas é o que o Luís diz. A partir dele tem potencial de vitória e, portanto, a comunicação social naturalmente vai atrás do que como não iria se fosse um adepto, enfim, anónimo, não é? Como há uns que aparecem aí nos clubes e tal. Sempre, sim, aqueles dos 2% e tal. Pronto, e não é o caso, manifestamente. Sim, Vilas Boas tem... Não sei se vai ganhar, se não vai... Até acredito que não ganhe, mas é evidente que está posicionado, se não for agora, será o próximo presidente. Não me parece que... E, claro, Vilas Boas tem outro currículo, não é? Que mais nenhum, pelo menos os anteriores candidatos contra. E a equipa dele é boa, e a equipa dele é boa. E contribui, e aparece numa fase em que o clube tem problemas, efetivamente, digamos, de gestão financeiros, etc., que normalmente não tinham esta acuidade e, portanto, isso é um motivo de preocupação para os sócios. Há um detalhe que fragiliza o Pinto da Costa, que ele anunciou publicamente que resolveria os problemas financeiros até o dia 31 de dezembro e não resolveu.
Nós já temos falado aqui disto algumas vezes, que é o excesso de informalidade entre os jornalistas e os políticos, mas eu salientava que os treinadores de futebol, não raras vezes, eu lembro muito bem de Fernando Santos, que fazia isso sistematicamente, tratava os jornalistas por tu. Sim. O que me parece também um excesso, não é? Sim. Eu nunca fui jornalista desportivo, fiz uma vez na minha vida uma conferência de imprensa no Sporting, por acaso, e o treinador da altura, que agora queria dizer o nome, é o homem de Palmela, como é que se chama? O Otávio Machado. O Otávio Machado. Tratava eu fiquei pasmado porque tratava os jornalistas por tu e questionava-os sobre notícias. Isto numa conferência de imprensa pequenina, uma coisa ainda no antigo estádio de Alvalade, junto à porta da ESA, portanto, já não me lembro, era uma sala pequenina. Eu nunca tinha feito nenhuma, aliás, foi a única que fiz, mas fiquei completamente pasmado. Ficaste batizado. Porque aquilo era, de facto, tocado lá. Tu, olha, aquela notícia que tu fizeste, não sei quantos mais, pá, tu não sei o quê. Portanto, é assim que se trata. E penso que as coisas mais ou menos continuam assim, não é? Eu tive algumas incursões no futebol, como comentador e como dirigente do Sporting, transitoriamente, durante aquele período crítico do Bruno Carvalho, e como estava do outro lado, prefiro não falar nisso. Prefiro não falar. Agora, preocupa-me o que está a passar a nível da política. Já podemos, isto está-me a preocupar, porque via nos últimos tempos, nas últimas semanas, alguns factos que merecem uma reflexão o mais rápido possível, para ver se isto tem algum tipo de seriedade. Só uma nota, o tratamento às vezes de maior proximidade não significa que haja uma intimidade perversa, não é? Eu, por exemplo, nos Estados Unidos é muito corrente ouvir nas conferências de imprensa o presidente dirigir-se a um tipo com o nome, mas isso é uma tradição. Mas isso é uma tradição, isso é normal, isso é normal. Uma coisa é ele dizer ao Eduardo, mas é isso que eu estou a dizer. Ou tocar-te lá, é uma coisa um bocadinho diferente. Mas até podes ser muito formal com o jornalista e depois andares com ele na galhofa sistematicamente. Sim, claro que sim. Agora, que existe, mas em termos públicos tem que haver algum formalismo. Para mim não tenho dúvidas nenhuma. Sim. Esse é o ponto que eu gostaria de no nosso padrão, referir. Porque há aqui dois momentos. Na semana passada, um deles foi de uma pessoa que eu até considero, foi uma colega até, o Anselmo Crespo, numa entrevista, portanto, ao André Ventura, no meio da entrevista, dirige-se ao André Ventura como ao André. O não fez a mesma coisa com o Montenegro e não fez ontem com o Raimundo, com o Paulo Raimundo. Não me fica bem. Não fica bem. Por Luís Filipe. Sendo que, não sei se vocês se lembram, quando foi daquele episódio do jornalista do Expresso que foi apanhado na Católica lá, portanto, com uma situação do Chega, há um momento em que o jornalista se dirige ao André e grita duas vezes: "Oh André, oh André". Vamos lá ver. Portanto, que haja aqui algum tipo de relação. Eu não estou contra que os jornalistas se relacionem com alguma proximidade com ele, mas que depois tanto publicamente, transmitam para tanto o público que essa intimidade vai ao ponto de se tratarem desta forma coloquial, não fica bem. Outro não fica nada bem, isto deve ser corrigido e espero que seja corrigido o mais rapidamente possível, ainda por cima, tendo em conta que tratando-se do André Ventura, em particular. Depois, houve outra cena que também foi um pouco constrangedora, que foi a cena do você com o Sócrates. Um jornalista da CNN que tratou o Sócrates por você, o que levou o Sócrates a destratar o jornalista e depois usar mais tarde a mesma expressão você, dirigindo-se ao jornalista. Um número gago, que aliás o Ricardo Araújo Pereira, amigo do Eduardo Oliveira Silva, como a gente sabe. Grande admirador. Grande admirador. Não ficou bem. E isso agente político. Justifica que os nossos colegas, tendo em conta que vamos entrar aqui numa fase bastante tensa da atividade jornalística ou político-jornalística, tenham algum cuidado neste tipo de comportamentos. Outra questão. Diz. Não, outra questão é a forma como se está a entrevistar. Quer dizer, eu também assisti a algumas entrevistas feitas a alguns dirigentes políticos que só falta, quer dizer, no mínimo bater-lhes ou tirar-lhes com uma coisa à cabeça. Sim, nem uma coisa nem outra. Porque a forma completamente descabida, como se está a fazer perguntas, como se está a questionar neste caso, o dirigente político, é uma coisa completamente inaceitável. Inaceitável. Porque eu acho que, quer dizer, na generalidade as pessoas acham o máximo.
não é? Um indivíduo, acutilante, mas não há acutilância aqui nenhuma. Há má criação e há outra coisa que é uma entrevista não é um debate. Uma entrevista é... Nem o dirigente político está interessado em debater com o jornalista. Exatamente, para debater tem pessoas ao nível dele. Não, o jornalista não tem que debater com... Mas criou-se um bocado essa imagem, essa ideia. Quanto mais eu debater com o dirigente político, neste caso, mais importante sou e sou muito bem visto pelos meus colegas e talvez por outras pessoas que achem piada ao estilo. Eu acho que é uma coisa, era bom que as pessoas, que os nossos colegas, começassem a ver, colegas nossos ingleses, até americanos, etc., a forma como entrevistam. São tão ou mais acutilantes do que a forma como se entrevista aqui e de uma forma muito mais efetiva e não precisam de gritar, não precisam de estar a interromper, passado 30 segundos fazem uma pergunta, passado 30 segundos já estão a interromper, portanto não há hipótese nenhuma sequer do entrevistado responder, mas as pessoas estão a achar graça a isto. E há um aspecto, eu concordo contigo, e há um aspecto que me parece mais preocupante ainda do que isso, que é o seguinte: muitos jornalistas acham que têm que dar opinião sobre as coisas, não é? Fazem as perguntas com uma componente de opinião. A pergunta tem implícita a opinião do jornalista sobre aquele assunto. E isso não me parece bem, não me parece nada bem. E deve ser corrigido, porque obviamente o jornalista está a fazer uma entrevista, ninguém quer saber a opinião do jornalista. Ponto final. Por mais relevante que seja, até pode ser, mas não é o que interessa numa entrevista. Pode ter outro espaço, se quiser fazer a opinião. Outro espaço, só uma observação à passagem, porque na CNN tem-se deixado cair muito o título, não é? Não é o doutor tal ou a doutora, passou a ser tratada, a pessoa diretamente pelo... Não, deixa-me acabar. Sim. Mas depois o general leva sempre com o general. O general tal, cai para os doutores, mas para o general não cai. São coisas diferentes, eu acho. Não, quer dizer, se vocês virem vão perceber o que eu estou a dizer. O general Agostinho é sempre o general Agostinho, não é? Mas não pode ser o Agostinho. O general qualificou. Mas o Cavaco Silva, quando lá for, é o Aníbal. Bom, não é. Mas uma coisa são os cargos, não é? Outra coisa é o título académico. Mas aquilo não é um cargo. O general é um cargo. Não, mas está bem. Não é uma profissão, é um cargo, não é? Eu não vou aqui citar os nomes dos outros, não é? Mas quando tens lá uma pessoa que foi ministro de Estado, então também tens que lhe dar alguma deferência, não é? Com certeza. Esta reação... Passas logo ao nome próprio. Este conflito que existiu entre o repórter da CNN... O Dr. Luís Montenegro não faz sentido, não é? O Dr. Pedro Nuno Santos não faz sentido. Esse não faz sentido, a líder partidária não faz sentido nenhum. É um líder partidário. Não, é um comentador. Eu estou a falar de comentadores. Este conflito do Sócrates com o repórter da CNN, em que ele o advertiu-se, você, não o senhor, partiu de uma declaração do Sócrates em relação ao jornalismo português, que diz, porque, ao que parece, do José Sócrates, porque parece que as televisões estiveram a filmar a casa toda a tarde. Não é? O que é que... ele tem razão. E o advogado dele ouviu outra vez a dizer a mesma coisa na televisão ontem, também defendendo que o jornalismo português... O Sócrates não tem nenhuma autoridade para falar sobre o jornalismo, não é? Que autoridade é que o Sócrates tem para falar sobre o jornalismo, quando ele passava a vida a tentar condicionar os jornalistas, a telefonar para os jornalistas, a desertar os jornalistas publicamente. Desculpa, isso também é um pequeno... E a tentar controlar os média, e conseguiu, diga-se passagem, em alguns casos. Aniquilou várias o mínimo de pessoas, decoro também é preciso. Isso é que não continua agora a tentar condicionar, diga-se passagem. Ainda vamos saber mais tarde. Decoro parece ter tido finalmente José Paulo Faf, que se demitiu de CEO da Global Média. Isto pode trazer uma abertura para a resolução do problema? Sim, parece que sim. Ontem o que se sabe é que uma coisa que eu já defendi é que aquele grupo tem que ser desmembrado. Começou mal lá atrás, como já disse, sempre defendi, aliás. E vai acabar como começou, na realidade, que é separado,
com o Jornal de Notícias separado, e espero que haja força suficiente para o reerguer como grande jornal do Norte. Não necessariamente regionalista, por agora só para dar aqui a parte ao nosso amigo Eduardo. Esperemos que não, mas pode ser um grande jornal regional, pode ser um grande jornal do Norte. Eu sou contra e justifica, Já foi um grande jornal, e foi um grande jornal do Norte, e um grande jornal regional. Isso é muito importante que possa haver. Aliás, não seria o primeiro grande jornal regional na Europa, tanto a ter mais expressão do que alguns jornais nacionais, como já aconteceu em França, por exemplo. Não confundir isso com a regionalização. Não, está bem, com certeza. Depois, isso vai acontecer, a TSF provavelmente também será separada, desmembrada. Agora, o que é que vai acontecer ao Diário de Notícias e algumas coisas que há para ali que já não sei muito bem. Mas é o futuro daquilo, portanto, e o fim do José Paulo Fávaro só podia ser este. Para mim foi claro, era claro desde o princípio. O ativo da TSF, não é? E mostra, sim, a TSF sim, mostra. Aliás, o que parece é que, tu próprio sabes isso, não é? Portanto, um dos ativos mais procurados é a TSF, não é? Sim, claro. E com razão, ainda é uma marca forte, uma marca relevante. Agora, o que é mais extraordinário é que de repente o fundo desapareceu, é como se nunca tivesse existido. Exato. É uma coisa extraordinária. O tal fundo que... Não sabe o que é que se passa. Portanto, ou seja, estão a vender e não sabe que, portanto, o Favo, que era o representante do fundo, vai sair. Então, mas onde é que está o fundo? O que é o fundo? É o chamado poço sem fundo. O poço sem fundo ou terá ido ao fundo mesmo. Não foi ao fundo, provavelmente. Luís, são estas algumas das questões sobre o jornalismo que tu querias abordar? Queria falar de 2 artigos muito recentes, um publicado no Expresso pelo Henrique Monteiro e outro na revista Y do Público pelo António Guerreiro. O Henrique Monteiro levanta aqui uma questão que eu acho que é uma questão muito interessante e muito importante. Ele tem um artigo que se chama "Lenta, mas constante decadência do jornalismo". E o que é que ele evoca aqui? Uma questão que acho que nos deve levar eventualmente mais para a frente, também discutimos isto, que é a comunicação, diz ele, a comunicação substituiu o jornalismo. Agora vou citá-lo. Se a primeira se destina a abranger o maior número possível de pessoas, o jornalismo teria por obrigação esclarecer ideias, propostas e projetos em confronto numa sociedade. E é um pouco isto que foi desaparecendo, isto é, a comunicação e o jornalismo misturaram-se de tal forma que o jornalismo saiu a perder e dificilmente conseguirá recuperar. E porquê? Porque, entretanto, a comunicação se alarga à questão das redes sociais. E tudo isto se mistura. E o que é que sobrevive da essência do jornalismo nisto? Não sobrevive, eventualmente, quase nada. Ele conclui de uma forma, que eu também gostaria de citar, que é: se fizermos greve, como foi recomendado, lembram-se, no Congresso dos Jornalistas, olhemos primeiro para o espelho. Enorme parte da responsabilidade é nossa. Eu concordo plenamente com aquilo que o Henrique Monteiro levanta aqui. Depois, o António Guerreiro fala de uma outra questão que eu acho que é também uma questão muito interessante e muito importante. Isto pode parecer um bocadinho teórico, poderemos estar aqui no plano quase da filosofia, mas não é isto. Ele levanta aqui uma questão, que nós também já falámos, temos abordado aqui um bocadinho isto, que é a esfera pública, conforme nós a concebemos aqui há 30 anos atrás, não existe, já não existe. Portanto, como é que o jornalismo, como é que os jornais se encaixam nisto? Isto é, ele fala aqui e diz assim: nasceu um novo tipo de espaço multimediático que já não corresponde ao modelo da antiga esfera pública. Portanto, onde é que os jornais tradicionais e a forma tradicional de fazer jornalismo se encaixa neste panorama, digamos, multimediático? Vamos falar-lhe assim. Portanto, o que é que eu acho? Que devemos estar atentos, e eu prometo continuar atento, porque vale a pena falarmos de vez em quando, não digo sempre, mas de vez em quando, irmos também um bocadinho, não é? Isto não é teoria, isto é prática, isto é o que está a acontecer agora, não é? De vez em quando também discutimos um bocadinho estas questões, porque elas são as questões do dia-a-dia e, naturalmente,
aqui está o fundo daquilo que se chama a grande crise do jornalismo atual, que nós todos a conhecemos e está à vista, nomeadamente através dos jornais em papel e da queda acentuada da informação nos meios tradicionais, sobretudo televisão. Eu acho que, apesar de tudo, o que tem sobrevivido, e ainda bem, do meu ponto de vista, é a rádio. Que, apesar de tudo, tem sobrevivido... Com grande vitalidade. Com grande vitalidade e tem sobrevivido muito a esta Luís Marques e Eduardo, querem algum comentário a estas questões? Esse tema dá para um programa só por si. Exato. Não vou adiantar muito mais, porque concordo com o diagnóstico interno, isto é, o diagnóstico dos problemas da profissão e dos problemas que temos, mas discordo do contexto estrutural, de toda a estrutura dos problemas, portanto, que afetam o setor. Porque a montante dos problemas identificados pelo Henrique, que eu li o artigo, há outros problemas. E esses problemas são a decadência do setor dos médias como negócio. O modelo do negócio. E esse modelo de negócios foi posto em causa lá atrás, já há muito tempo, pela emergência do digital e da internet. E quando a internet irrompe como grande meio de comunicação, os jornais são apanhados em contrapé. Os jornais e o jornalismo em geral, portanto, são apanhados em contrapé na medida em que passa a haver, portanto, um espaço no qual qualquer pessoa, qualquer entidade, qualquer organização, portanto, qualquer instituição tem acesso, portanto, ao público, tem acesso ao cidadão comum. No passado, o jornalismo havia um acesso restrito à comunicação jornalística em particular, e agora não há. Portanto, o jornalismo está a competir não apenas entre si. Antigamente, o Século concorria com o Diário Notícias, o Expresso concorria com o Independente e assim sucessivamente. Agora não. O jornalismo como um todo, bom, mau, assim, compete com milhões e milhões de outros utilizadores dos mesmos meios de comunicação. Com maus, com péssimos, com fake news, com tudo e mais um par de botas. Isso alterou radicalmente, portanto, não apenas o negócio em si, mas também o próprio panorama em que o jornalismo, portanto, é praticado. Isso, claro que eu direi que é talvez o mais importante e o fator mais importante das alterações que nós estamos a viver são essas. Depois, claro, que o mau jornalismo, os erros que nós cometemos também contribuem, mas independentemente disso, nós vemos que mesmo as grandes revistas onde se pratica bom jornalismo, os grandes jornais onde se pratica, também estão com dificuldades, não é? E são bons, não deixaram de ser bons. Ou seja, o diagnóstico está certo, mas não pode ser visto isolado de um diagnóstico macro de todos os problemas que afetam o setor. Eduardo Oliveira Silva. O Luís Marinho começou por dizer e citar a comunicação substituiu o jornalismo, não é? É verdade, e nós começámos o programa precisamente a dizer isso. Houve um agricultor que meteu uma coisa no Facebook, ou onde foi, ou no WhatsApp, e a rapaziada foi toda atrás. E, portanto, a partir daí, e isto o que é que faz? Faz que o mundo seja isso, seja um mundo de comunicação, e dentro dessa comunicação, o jornalismo hoje é um género dentro da comunicação global. É um género, porque é aquele que tem mediação. Mas isso não vai acabar. Estou perfeitamente de acordo com o Luís Marques, muito racionalmente diz que a questão está sempre na encontrar o modelo de negócio. E a rádio tem feito bem, realmente é verdade. É verdade. Não, indiscutivelmente. E do ponto de vista, inclusivamente, da credibilidade da informação que produz, a rádio continua no topo, não é? Especula menos, tem muito menos tendência à especulação, porque não tem imagem, baseia-se na palavra, na afirmação e na responsabilização daquilo que as pessoas dizem. Não é? Sim, muitas vezes não há forma, é a descrição e aquilo que... E nesse sentido, isso é uma boa reflexão para a gente. Um espetáculo miserável foi aquele que assistimos todos esta semana a um cartaz do Chega a ser incendiado, tendo outro do PS ao lado, ao qual não aconteceu nada, e uma tentativa de uma marcha que se chama Marcha contra a Islamização da Europa, que foi proibida pela Câmara de Lisboa, depois de um parecer desfavorável da PSP, mas que os organizadores insistem que vão fazê-la
este sábado, num outro local, não no Martim Muniz, mas que vão fazê-la este sábado. É uma afronta à ordem constitucional esta marcha? Olha, Pessoalmente, não me parece que seja uma afronta desse ponto de vista. O que acho que as pessoas têm o direito de se manifestarem contra ou a favor daquilo que entenderem. Acho que provocação é fazê-la onde eles a iam fazer. Metam-nos a manifestar-se noutro sítio e absolutamente tranquilo, logo se verá qual é a adesão, qual não é a que existe. Aquilo é manifestamente uma atitude provocatória. Evidentemente que nós também temos que ser racionais e aceitar mas aqui já é entrar noutro campo, que é o da imigração, da subversão dos nossos valores. Eu acho que efetivamente há que ter cuidado com isso, mas relativamente à manifestação, eu não veria inconveniente nenhum que ela seja feita, desde que seja feita do outro lado. eu queria aqui, olha, Luís Marinho. eu hoje estou com os artigos, portanto, gostava de citar aqui o artigo de António Barreto que fala exatamente sobre isto, chama-lhe Prova de Fogo. E diz só isto: é um imperativo de ordem pública e de paz social que as manifestações não coincidam no espaço e no tempo. Portanto, ele defende exatamente o que estavas a dizer, que ele acha que a manifestação se pode fazer não no Martim Muniz, e sobretudo porque estava prevista também uma contra-manifestação. Portanto, obviamente seria uma hipótese muito forte o grau de haver conflito. confrontações, mas depois diz uma coisa muito interessante, que é: se a democracia portuguesa não consegue viver com antidemocratas e com racistas ou xenófobos, é porque é fraca, frágil e medrosa. Eu acho que isto merece aqui alguma discussão. Luís Marques. Não tem discussão nenhuma, porque acho que estamos todos de acordo com isso. Eu pelo menos estou, e acho que foi um erro da Câmara Municipal de Lisboa ter proibido a manifestação. Devia, obviamente, obrigá-la que não fosse ali. Ser ali é um ato efetivamente provocatório. Não devia ter permitido, não naquele espaço. Isso penso que é claro, e não percebo muito bem como é que a Câmara Municipal de Lisboa tomou esta decisão. Até porque isto vai alimentar mais polémica e vai alimentar mais crispação, o que vai acontecer, o que vai resultar daqui a isto. Esta discussão é uma discussão que vale a pena, porque tendo em conta que isto poderá aumentar nos próximos tempos, vale a pena enquadrarmos aqui o que é que está a passar noutros sítios. Na Alemanha há uma forte pressão para proibir, portanto, a AfD, que é um partido de extrema-direita. Há mesmo pedidos até mesmo da direita democrática, no sentido de ser proibido por ser um partido anticonstitucional, contra o regime. Para já cortaram-lhes a... Agora, não foi esse, foi depois, para já, houve uma queixa para o Tribunal Constitucional, para o Supremo Tribunal, portanto, Constitucional, e o Supremo Tribunal Constitucional deu razão à parte da queixa, proibiu o financiamento de um grupo de extrema-direita chamado Die Marte, eu não sei alemão, não sei se estou a pronunciar bem, mas é um dos partidos ainda mais à direita, tanto que a AfD, e proibiu as dotações públicas, o financiamento público deste partido, considerando que o partido é uma ameaça à ordem democrática básica e, portanto, não deve ser financiado pela democracia. Portanto, tem alguma lógica e, portanto, é consistente, não é? Não o proibiu, mas, enfim, não deve ser financiado pelos democratas, não é? Não é que são antidemocratas. Isso parece-me bem. Em relação à AfD, não sei se vão adotar o mesmo princípio, se não, mas logo se verá. Mas há uma forte pressão neste sentido. E eu aqui vou aqui recuperar uma afirmação que me parece interessante de um antigo ministro das Finanças, o Pien Steinbrück, penso que será assim. Volto a dizer que o meu alemão é fraco, ou zero mesmo, e ele disse uma frase muito interessante. Ele está contra a proibição e diz uma frase que acho que deve merecer a atenção de todos aqueles que olham para isto como deve ser. Diz ele assim: não se pode proibir a AfD porque não se pode proibir a infelicidade. Que é uma grande frase. É uma grande frase. E é mesmo assim, não é? E na realidade a conclusão é que ele também tira, não é? E todos nós devemos tirar, que é: o desafio é vencer, não é proibir. O desafio é vencê-los, não é proibi-los. Claro. Não é? Ora bem, os grandes enigmas. Quem quer começar? Eduardo Oliveira e Silva? Sim, posso começar eu. É um enigma simples, mas grande. É assim: para que é que serve a RTV? A televisão da Assembleia da República, que ocupa um espaço na TDT, que está sempre no ar, não passa nada,
Normalmente não há emissões. Eu considero aquilo é um bom instrumento de trabalho. Fecha ao fim de semana. Fecha ao fim de semana e fecha meses. Agora está fechado, depois há de Durante aparecer. as férias, fecha. Há uma ressalva que eu faço, é que nas redações é útil quando há comissões e a malta está a ver, porque aquilo tem vários canais e, portanto, para as comissões dá jeito. É um instrumento de trabalho para alguns jornalistas. Agora, coitadinhos dos espectadores, porque é assim, quando há um grande debate, as televisões de informação transmitem-nos e comentam e fazem 30 por uma linha com aquilo. Portanto, eu não vejo a utilidade. E mais, dá-me ideia que aquele espaçozinho ocupado por uma coisa melhor, se aceitarem a sugestão, eu propunha que então fizessem ao menos uma coisa, que era pegar os grandes debates que houve desde o 25 de Abril e meter lá alguns para comemorar os 50 anos do 25 de Abril. Talvez valesse a pena, mas o melhor era mudar aquilo e meter lá outra coisa. Eu posso ir a seguir, porque eu vou pegar neste enigma do Eduardo e vou contrariá-lo um bocadinho no sentido de considerar que não havendo razão para a existência da ARTV, não é assim que se chama? ARTV. Na TDT, também não há nenhuma razão para a TDT existir, por uma razão muito simples. É um grande enigma, aliás, a existência do TDT. Porque a televisão digital terrestre começou por ser, portanto, um projeto de criação de uma alternativa às plataformas tradicionais de distribuição do sinal de televisão. Na altura em que foi criado, representava cerca de 40% ou mais, até quase 50% da população. Hoje representa menos de 8% da população. Só tem os canais generalistas e mais a ARTV, portanto, um pouco mais, acho que não tem mais nada. Continua a custar os 5 ou 6 milhões de euros que são pagos pelas 3 televisões. Não tem expressão nenhuma. Isto foi usado pela PT e pelo Sr. José Manuel Albava para vender o mel, que foi isso que aconteceu. Basicamente, em vez de venderem a TDT, acabaram por vender o mel a um preço de saldo. Isto foi uma vergonha que se passou aqui, um escândalo que ninguém, portanto, foi responsabilizado, ninguém pagou por isto, ninguém foi incriminado e hoje em dia o TDT não existe. E todo o investimento público que foi feito e aquilo que é hoje o esforço que as televisões ainda fazem para ele, portanto, é por simplesmente dinheiro atirado para o lixo. Isto é uma vergonha e é um enigma como é que isto ainda existe. Há países onde a TDT tem expressão, atenção. Muitos países. França, a nossa é que não é uma coisa nem outra, não serve para nada. Em Espanha, estou a ser multiplexes, é uma vergonha que se passou aqui. As polícias, GNR, PSP e Judiciária dizem não têm nenhum núcleo de criativos para dar nomes às operações. São as próprias equipas envolvidas em cada ação que criam os títulos, nomes de código, sempre ligados ao objeto da investigação. A Operação Marquês, que envolve José Sócrates, só para dar um exemplo, chama-se assim porque o antigo Primeiro-Ministro vivia próximo do Marquês de Pombal. A atribuição dos nomes de código não são de hoje e surpreendem sempre, desde as recentes Influencer e Pretoriano, às mais longínquas Guns N' Roses e Carta Fora do Baralho, até a Etopeira, Babel, Tupperware, Banana Mix, Remédio Santo. Bem, ficava aqui mais não sei quanto tempo a recordar-vos nomes de código de operações. O enigma é o seguinte: porquê é que a PJ não atribuiu um nome de código à luxuriante Operação na Madeira? A única justificação é que os criativos da PJ, neste caso PJ, não integravam a extensa equipa de investigadores, já que não há um núcleo de criativos. Assim sendo, fica aqui uma sugestão: Operação Lapas na Grelha. Se a PJ quiser aproveitar, podia ser Atlântida também. Pode ser Ou Pérolas do Atlântico. Luís Marinho. O meu enigma é este. Como sabem, o ex-deputado Maló Abreu, o homem que andou entre o PSD e o Chega, depois que era para ser deputado, já não é, porque foi levantada a questão de ele ter recebido 75 mil euros quando deu a morada de Luanda, acho que é da casa da filha, para a Assembleia da República e receber ajudas de custo relativas a essa morada. Ora bem, isto está tudo certo. Agora, eu pergunto o seguinte: o que é que fazem os serviços na Assembleia da República para admitir que isto aconteça? Isto é, a Assembleia da República tem uma componente administrativa grande, tem um secretário-geral, tem uma série de funcionários que, obviamente, suponho eu, devem controlar minimamente estas coisas. Portanto, ninguém teve a coragem ou ninguém teve a cabeça de perguntar àquele senhor que se ia todos os dias
às sessões da Assembleia da República, o que é que o homem fazia se tinha um avião particular? Vinha de Luanda. Se dormia em Luanda e de manhã já estava em Lisboa. Portanto, eu acho que isto é um enigma. O que é que fazem estes serviços da Assembleia da República para deixar passar estas coisas em claro e para pagarem ali direitinho os 75 mil euros ao senhor? É o meu enigma. E também há outra coisa, que eram os assessores fantasma. Exatamente. Sim, é recorrente também o Eduardo de falar dos Açores Fantasma. Bom, termina aqui mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, desenho sonoro de António Fialho, operações de emissão de Carlos Schmidt, a partir de agora também ao domingo, ao meio-dia na Renascença e sempre à sexta, ao fim da tarde, no site da Renascença, em rr.pt e nas plataformas habituais, ao alcance de um clique. Até para a semana.